Eu hoje tenho 40 imóveis em Airbnb. Quanto que a sua empresa hoje fatura bruto com os 40 imóveis? Por entre 30 e 60 mil. Então a gente está falando aí de que no ano fatura 500 mil. Como é que foi o seu começo? Eu coloquei o meu apartamento para alugar por temporada. Quando a gente foi ver, já tinha 3 meses de locação para frente. Então a gente não conseguia mais nem morar no nosso próprio apartamento. Já estava alguns dias morando na casa da minha sogra, que já não dava mais também. Quando eu fui ver, eu tinha 5 apartamentos no mesmo prédio. Como que é a estrutura desse prédio? Colocado em Airbnb. Tem piscina e não tem estacionamento. Então ele é bem específico para a temporada. A gente tem 5 unidades aqui. Legal. Então bora entrar lá? O estúdio, do jeito que ele está aqui, ele fatura média 6 mil. Qual que é a diferença desse pro outro? O outro está no 16º andar. E ele tem uma vista show de bola. O que você acha que a pessoa que está começando agora precisa ouvir de você? Meu nome é Rômulo Vilela, eu administro cerca de 80 acomodações por temporada através do Airbnb. Todos os meses recebo centenas de locações e também compartilho o conhecimento sobre o universo da locação via plataformas como o Airbnb para anfitriões que queiram trabalhar melhor, gastando menos tempo e ganhando mais. Fala meus amigos, muito bem-vindos a mais um episódio aqui do canal do Anfitrião. Estou neste exato momento na Vila Mariana, que é um bairro aqui de São Paulo, um dos bairros mais nobres de São Paulo. E hoje eu vim conversar com o Vando Nascimento. O Vando é um gestor profissional de Airbnb e a gente está aqui na frente desse prédio, que é o prédio em que ele administra 5 unidades, mas ele administra 40 unidades no total, boa parte delas aqui em São Paulo e algumas fora de São Paulo. Vamos entender como que foi essa trajetória dele de começar com um imóvel, depois pegar mais um, depois ter vários imóveis no mesmo prédio, por que ele trabalha em vários lugares diferentes, no sentido de um imóvel é em um prédio, outro é em outro, não é tudo centralizado. Então vamos entender como que ele, como gestor, montou o negócio dele de gestão de temporada. Bora lá? Esse prédio, inclusive, ele tem bem a carinha de prédio de Airbnb. Quando você olha assim, primeiro, nem vaga de garagem tem, geralmente você tem um prédio mais compacto, com muito estúdio, isso aqui na cidade de São Paulo tá bombando, daqui a pouco a gente chega no Vanda que eu peguei aqui essa ideia de falar para vocês. Então esse modelo que vocês estão vendo de prédio é muito comum de ter, inclusive, NRs, que são unidades não residenciais, inclusive tem até vídeo aqui no canal que eu falo a diferença de NR, estúdio, etc. E geralmente tem aqui umas coisas embaixo, umas lojinhas e tudo mais, né? Então, isso é bem clássico aqui de São Paulo e facilita até na própria gestão de Airbnb. Vocês vão ver que a gente vai passar por uma roleta que é na portaria, justamente para controlar o acesso de hóspedes de uma maneira facilitada. Bora lá. Fala aí, Vando. Beleza? E aí? Tudo bom? Pessoal, esse aqui é Vando Nascimento, dono da 99 Anfitriões. Fala aí um pouco, como que tem sido a sua vida de gestor de temporada? Tá sendo cada vez melhor. O mercado tá melhorando, então a gente tá cada vez melhorando um pouco mais e crescendo, né? O que significa melhorar um pouco mais? É ter mais imóveis, é trabalhar melhor, é ganhar mais? O que exatamente você quer dizer com melhorar? Ter mais imóveis, trabalhar mais e melhorar. É os 3, né? Melhorar processos, melhorar tipos de clientes, né? E melhorar a equipe. Boa. E aqui eu até tinha perguntado para ele quando eu cheguei, porque no boné dele tem a 99 Anfitriões, só que a gente está no número 99 do prédio. Aí eu perguntei, mas você se inspirou nesse prédio para dar o nome da sua empresa? Não foi isso, né? Não foi Foi isso. uma grande coincidência. Uma grande coincidência, grande coincidência. Esse prédio aqui é o prédio que a gente tem mais apartamentos, né? Mas não significa que foi tirado o 99 do prédio. Já existia 99 antes da gente ter esse prédio aqui. E esse prédio, ele é focado em Airbnb? Como que é a estrutura desse prédio? É focado em Airbnb. Então aqui é exclusivamente para locação por temporada. Certo. Tem piscina aqui e não tem estacionamento. Então ele é bem específico para a temporada, próximo do metrô. É muito próximo, acho que é 400 metros do metrô. Quantos apartamentos tem dentro do empreendimento? Ah, então não tenho ideia. Não tenho beleza. ideia. Porque aqui são os dois, né? Tem Certo. só para locação por temporada e tem para morador. Ah, entendi. Tem os dois. Legal. Tem NR aqui, não? São NRs. As unidades que a gente vai São ver NR. que você administra aqui são unidades NR. Não residencial. Legal. Então bora entrar lá? Bora lá, Conhecer vamos lá. uma das unidades do Vando. E aqui é uma entrada que eu imagino que seja muito específica para evitar visitas indesejadas, né? Visitas indesejadas. Eles são muito rigorosos aqui. Ah, é? Muito rigorosos. Se não tiver certinho,
no aplicativo eu recebo ligação. Fica para fora. Fica por fora. Ou eu recebo ligação. Uhum. Tipo, ó, tem um cara que chegou, reservou para 2 pessoas e tá em 3. Os caras deixam para fora. Deixa para fora. Sem dó e sem piedade. Isso é bom, né? E ao mesmo tempo é ruim, mas eu prefiro assim do que liberar qualquer pessoa. Claro. Quem nunca passou Sempre por tem. isso, né? Você aí, que é anfitrião, com certeza já recebeu uma reserva, que a pessoa reserva para uma, aparece em 4 e ainda acha ruim de não entrar, né? Isso Conta quando não sai pra noite, encontra alguém sim. e tenta entrar. É verdade. Que já aconteceu. Já aconteceu. Então bora lá. Então, bom, vamos ver aqui nessa parte de baixo, o que tem de legal aqui no prédio que você acha que as pessoas acham que é um diferencial, assim, para escolher esse lugar? Tem um cowork aqui. Aqui embaixo, nessa primeira parte. Esse cowork que tem aqui, ele é muito requisitado, muito legal. Tem Wi-Fi aberto e aqui tem uma piscina grande, né? Piscina legal aqui. Tem esse mercadinho também, ó. Tem área gourmet. Mas assim, você sente que os hóspedes realmente valorizam isso ou você... Hã? Aquele ali, o cowork. O coworking. É isso que faz as pessoas virem para cá. E como que você tem essa percepção de que de fato isso faz diferença? Os hóspedes comentam, como que é isso? Porque muitas vezes eles pedem antes do check-in, será que eu posso ficar lá embaixo, ali na área do loft ali? Eu falo, pode, lá tem até um cowork, tem Wi-Fi de graça lá, e aí eles entram e ficam aqui. E muitas vezes eu vejo que eles às vezes nem se preocupam em fazer depois o check-in quando está liberado. Porque já estão estabelecidos. Já fica ali, tem um computador, tem internet, tem tomada. Eles não ficam querendo correr para entrar dentro do apartamento. Então, eu vejo isso como algo bom e eu acho que deveria ter em muitos prédios assim. Para fazer locação de Airbnb, né, no caso. Porque tem alguns lugares que tem, só que é fechado. Tem que passar com a facial. Ah, sim. Aqui não, aqui é aberto. Tá vendo? Boa. E como é que você começou, Wanda, assim, tipo... Pô, vou começar a fazer essa história aí de Airbnb, Como é que foi o seu começo, assim? Porque hoje você tem uma empresa, hoje você vive disso. Vivo disso. Né? Vivo disso. Conta um pouquinho como foi essa sua construção, essa sua trajetória até você montar o que você montou e tal. Eu tinha uma outra empresa, né? Era uma empresa de marketing digital. E eu coloquei o meu apartamento que eu morava para alugar por temporada. Isso foi bem no comecinho da pandemia. Eu percebi que tinha uma coisa diferente, porque no meu negócio não era fácil ter um cliente. Do marketing digital. Marketing digital. Não era fácil. Mas quando eu coloquei o apartamento para alugar, eu coloquei numa quinta-feira, na sexta de manhã já tinha locação para o sábado. E aí começou uma locação, depois começou outra locação, depois começou outra locação, e eu morava dentro do apartamento. Então, eu e minha esposa, a gente pegava nossas coisas, ia para casa da nossa sogra, ficava lá alguns dias e depois voltava. E isso começou a ficar cada vez mais recorrente. Então, era na semana, 4 dias alugava, 3 dias a gente ficava. E aí foi uma semana, 2. Quando a gente foi ver, já tinha 3 meses de locação para frente. Então, a gente não conseguia mais nem morar no nosso próprio apartamento, né? Foi uma loucura. E outra, já estava alguns dias morando na casa da minha sogra, que já não dava mais também. Foi aí que a gente deixou tudo lá, tudo que era nosso, mobiliado, e alugamos um outro lugar para morar. Mesmo assim, eu ainda não estava achando que aquilo era um negócio. Era mais para tirar uma grana ali. Para tirar uma grana. Só que eu comecei a ver que estava alugando cada vez mais. 3 meses já tinha locação, 4 meses já tinha essa locação, no centro de São Paulo. E os vizinhos começaram a perguntar para mim o que eu estava fazendo. Então, o meu vizinho da frente me perguntou, porque ele tinha colocado para alugar de forma tradicional e não estava alugando. O meu vizinho de baixo também perguntou, e aí eu fui falando para ele o que eu estava fazendo. Você já conhecia esses vizinhos? Eu só conhecia um vizinho. Tá. Então, esse vizinho foi o primeiro e eu coloquei o apartamento dele. Ele que falou para as outras pessoas que estavam colocando para alugar de forma tradicional e não estavam conseguindo. E aí eles começaram a me perguntar, mas o que você está fazendo? E eu ia lá e explicava. Eles ficaram meio receosos de vez em quando, né? Mas toparam. Então entrou um, depois entrou outro, depois entrou outro. Quando eu fui ver, eu tinha 5 apartamentos no mesmo prédio. E eu já nem morava mais lá. Então, aí você se mudou em determinado momento de lá. Porque você começou a se estruturar melhor para atender aqueles imóveis daquele prédio. Daquele prédio,
Então eu já nem morava mais lá e comecei a fazer essas locações por temporada nesse prédio. Só que eu ainda não sabia muitas coisas. O meu apartamento, eu fiz um teste que acabou dando certo, então, mas eu não conhecia sobre o mercado. Como montar o imóvel, como precificar, sabia nada, zero. Foi aí que eu comecei a pesquisar e encontrei você. Com os seus vídeos no YouTube, de algumas coisas gratuitas que tinha lá, eu já consegui configurar muitas coisas, já entendi o mercado, né? Já entendi como que era o comportamento de reservas, o comportamento do hóspede, o que ele vai esperar, o que não pode acontecer na reserva do hóspede, que é muito importante isso, né? E eu consegui fazer pelo menos esses 5 imóveis ali, mais ou menos, né? Só com conteúdo gratuito. Depois foi que eu passei a fazer o seu curso, o Anfitrião 5 Estrelas. Foi aí que, de 5 imóveis, eu hoje tenho 40 imóveis. Passei pelo Anfitrião 5 Estrelas, passei pelo Gigantes da temporada, então isso me deu condições para poder ter mais clientes. E aí foi que eu abandonei o outro negócio e fiquei só com esse. Como que foi essa virada de chave? Inclusive até a sua esposa estava envolvida ali nessas idas e vindas e nessa mudança e nessa coisa. Como que foi para você essa escolha? Foi em quantidade de imóveis? Foi em quantidade de trabalho? O que foi exatamente que virou essa chave dentro de você? Essa sua pergunta é muito interessante, porque assim, com 5 imóveis, eu estava conseguindo levar tranquilo. Só que acho que o ponto-chave para mim foi quando eu comecei a deixar a desejar na hospedagem para o hóspede. Quando o hóspede chegava lá e o apartamento estava sujo, quando o hóspede chegava lá e não tinha toalha ou sabonete, alguém esqueceu de fazer uma limpeza. Na experiência do hóspede, foi que eu percebi, ou eu paro com isso, ou eu realmente entendo isso como um negócio. Foi aí que eu comecei a fazer a 99 Anfitriões como negócio, não mais só como uma renda extra, né? Aí, a partir disso, você entendeu que iria crescer a base, porque às vezes você pode pegar poucos imóveis e ficar com esses poucos imóveis, principalmente no mesmo prédio, né? Que acaba tendo uma facilidade logística e tal. A partir daí, você começou a expandir de que maneira? Foi uma coisa meio... Porque no começo é meio assim, a gente vai pegando, porque a gente fala, pô, eu aprendi a fazer, então a gente pega um aqui, depois pega um ali e tal. Como é que foi depois esse seu desenvolvimento, assim? No início eu não tinha uma captação de clientes, então eu atendia os clientes que chegavam até mim. E como que eles chegavam até você? Como que eles descobriam você? Eles descobriam através de outros proprietários. Né? Então, que aí já eram seus clientes. Já eram meus clientes. Né? Então, um indicava para o outro, que indicava para o outro. Só que eu ainda não sabia um padrão de cliente que eu queria. Então, eu pegava todo mundo. Chácara, não sei aonde. Entendi. Duplex, não sei mais aonde. Apartamento com 100 metros quadrados. Tudo errado. Você acha que esse é um erro da pessoa que está começando? Pegar de tudo assim? É um erro normal, pela ansiedade de querer fazer dar certo. Né? Mas é um erro que pode custar a sua empresa. Se você pegou uma chácara não sei aonde, você vai ter que dar um jeito para fazer essas locações por temporada nessa chácara. E foi através dos cursos que eu fiz que eu entendi qual era o meu nicho de mercado. E qual é o seu nicho? Que você entendeu que você mandava bem ali, que você escolheu? Estúdio em São Paulo. E aí porque tem vários, né? Quando você começa a administrar, tem gente que é especialista em chácara. Sim. Tem gente que é especialista não especialista, né? Mas prefere pegar imóvel só no mesmo prédio. Inclusive, a gente fez um vídeo sensacional aqui com a história do Judson, que ele tem 90 imóveis no mesmo prédio. Esse é o business dele. Sim. Né? Você decidiu por fazer esse recorte de estúdios e pulverizar, tipo, mas eu vou pegar em bairros específicos. Qual foi a sua escolha geográfica, assim, ou independente do lugar de São Paulo, você pegaria estúdio de qualquer forma, mas porque está na cidade e esse é o seu business, assim. Como foi essa escolha geográfica de você pulverizar nos lugares certos ou não tem muito esse critério? Então, no começo eu queria pegar só no centro de São Paulo. No centro, que foi onde você começou, lá naquele apartamento com a sua esposa. Tanto que a gente chegou a ter uns 14 imóveis só no centro. Eu queria muito no centro, porque eu já conhecia muito o centro, morei no centro algumas vezes, então para mim era muito confortável. Depois eu comecei a desconcentrar no centro e concentrar em outros lugares. Por quê? Porque o centro começou a ficar muito desvalorizado e as reservas começaram a cair, os preços começaram a cair, você tinha que ter uma comodidade melhor, uma experiência diferente para ter o mesmo resultado que você tinha anteriormente. Uhum. E eu comecei a ver que se eu não mudasse, meu negócio ia quebrar. Né? Então foi aí que eu comecei a ir para outras áreas de São Paulo e deixei o centro. Então assim, hoje no centro eu só tenho 2 imóveis.
né? Então de 14 que tinha, hoje só tenho 2. Foi devolvendo esses imóveis pelo desempenho e tal. Desempenho, fui devolvendo, e hoje só tem 2. Entendi. Nós fomos aqui barrados de gravar nas áreas comuns, então vamos gravar lá em cima. A gente já ia subir, mas agora a gente acelera o processo e vai pra lá. Bora lá. Boa. Aí, ó. É aqui? E aí, vamos aonde? 107. 107. Ah, já fica... Olha, cuidado com o tapete, hein? Aqui é a fechadurinha eletrônica. Hoje tem check-in, não? Não tem check-in? Não. Boa. Galera, esse aqui é um estúdiozinho de 20 e pouquinhos metros quadrados. Tem aqui um fogão, não sei se ele é a indução ou se ele é elétrico, mas ele tem a mesma pegada, né? Tem aqui os móveis planejados, tem uma luminária, isso é muito bacana também para quem gosta de usar home office, né? Mesinha e tal. E ele é o estúdio clássico, vamos dizer assim, né? Tem a TV, tem uma partezinha de home office, como eu falei, a cama que geralmente é de casal, até pelo tamanho do imóvel que fica bem compacto ali a coisa. Então se você, por exemplo, for optar em colocar uma cama queen, fica bem mais apertado, a não ser que você reduza, né, o tamanho aqui desse guarda-roupa. E, bom, tem uma coisa bem interessante aqui nesse banheiro, que é um toalheiro elétrico. Quem conhece isso aqui, ó, toalheiro elétrico? Isso aqui é muito bom, por quê? Porque a gente está no estúdio que ele tem a ventilação forçada. Significa o quê? Isso aqui é um exaustor, né? Esse exaustor, ele vai puxar o vapor de água do banheiro, etc e tal. Só que faz com que o lugar fique úmido por natureza. Então quando você coloca uma toalha aqui, essa toalha demora mais tempo para secar, para o hóspede ter ali a toalha fresquinha, sequinha, para quando ele for tomar banho de novo. Diferente de um lugar com ventilação natural, que você tem a janela e aí o vapor da água vai se dissipar. Então esse toalheiro aqui é muito legal, né? Você coloca aqui a toalha e liga aqui e ele esquenta, né? Tem uma resistência aqui dentro que deixa esse ferro mais aquecido e aí aquela toalha vai... que tá até desligado, né? Eu liguei o negócio achando que eu estava ligado, mas não estava ligado, mas basicamente é assim que funciona. Então, isso aqui é uma ótima pedida para quem tem estúdio pequenininho, principalmente com ventilação forçada de exaustão. E aqui tem um frigobar até grandão, né? Eu gosto particularmente de colocar uma geladeira, né? Para ter mais espaço, às vezes a pessoa fica por mais tempo no imóvel, 20 dias, 30 dias, 40 dias, né? Então é uma preferência que eu vejo que os hóspedes gostam mais. E aqui tem um diferencial também que é bem legal, né? Nem todos os estúdios têm uma varanda, né? Tem gente que opta inclusive para expandir o imóvel e colocar ali, envidraçar a varanda e ter mais espaço para criar um ambiente um pouco mais robusto, vamos dizer assim. Só que também você perde, quando você faz isso, você perde a sensação de varanda, né? Que é legal também, dependendo da varanda que você tem e tal, né, que tem uma mesinha e tal. Acho que é um ambiente bem gostoso, assim, para acrescentar na experiência do hóspede, né. Então fica ao critério ali do proprietário, do gestor. Eu acredito que como o imóvel seja muito pequenininho, o legal seria envidraçar, por exemplo, e expandir, né. Aí teria que quebrar aqui, fazer o nivelamento da sacada para poder melhorar a experiência, por exemplo, de espaço, porque os estúdios são pequenininhos, né. Então me fala aqui, o que você acha? Você acha que é melhor um estúdio mais compacto, um estúdio com envidraçamento, ou você gosta de sacada, né? Pô, todo mundo gosta de uma sacada, né? Para ter uma vista bonita, ou para, sei lá, tomar um drink, comer uma pizza, trazer os amigos, etc. Claro que a gente tá falando do estúdio, né? Não um apartamento normal, que a gente, de repente, traz amigos e tal. Mas deixa aqui nos comentários o que você acha. O que você acha que num estúdio faz diferença, tanto para quem é gestor, como para o cara que vai comprar um estúdio, que você percebe que dá um resultado mais interessante em rentabilidade, em experiência? Como é que você enxerga isso? Isso é uma coisa que eu gostaria de falar mais para o proprietário de forma mais contundente. Por quê? Para o proprietário, eu não vejo nenhuma finalidade ele ter guarda-roupa igual a esse. Eu acho melhor colocar isso aqui. Certo. Por quê? Porque já é pequeno. Olha o espaço que você perde aí. Mas, cara, sabe que eu não sei se eu penso assim.
Eu prefiro que não tenha planejado, que tenha assim. Mas se eu parar de fazer Airbnb, como é que fica? Se eu quiser alugar fixo? Tipo, porque você tá pensando como gestor. Não, eu tô pensando como o proprietário que tem um apartamento de investimento. Que é NR, que ele já compra NR. Ah, sim, esse aqui é NR, né? NR. Aí realmente... E aí ele acha que ele precisa colocar um planejado bonito, né? Fica bonito? Fica ok. Porém, vai gerar para ele um custo maior. E outra, ocupa muito espaço. Um planejado desse é para um apartamento de 2 dormitórios, um pouco maior. Acho que até 50 metros quadrados já dá para pensar, mas 26, 28, que nem aqui, é só uma coisa que está ocupando um espaço. Ele poderia colocar uma poltrona ali para a pessoa assistir uma TV com mais tranquilidade. Você acha que isso faz diferença na rentabilidade, por exemplo? Faz diferença na rentabilidade. Por quê? Porque se ele não quiser colocar poltrona, coloca um berço. Se ele colocar um berço ali, ele já vai conseguir anunciar para quem é casal com filhos. Então ele tem uma rentabilidade melhor. E tem uma coisa que você falou que é bem interessante, que esse aqui é um estúdio mais padrão, vamos dizer, né? Mas tem um desses 5 que você tem nesse prédio, que você administra, que tem um diferencial, que é um sofá-cama. Conta mais sobre isso. Por que isso é melhor? O que você vê de diferença de rentabilidade, performance, taxa de ocupação? Como que você enxerga isso? Ele é um pouco maior, então ele tem um sofá-cama. Esse sofá-cama faz com que o público dele, que é exatamente isso que eu tô falando, o público dele que era só um casal, agora é um casal com filhos. Então ele atende muito casal com filhos. Mas você consegue cobrar mais por conta disso? Cobrar mais. Se for comparar, por exemplo, esse imóvel com aquele imóvel, quanto que daria bruto por mês de faturamento cada um deles? Por exemplo, esse aqui fatura quanto e o outro, por ter um sofá-cama, quanto que ele faturaria a mais? Assim, Posso falar valores? Pode. Aqui você pode falar o que você quiser e as pessoas que estão do outro lado, elas querem saber exatamente números e valores aqui sem restrição nenhuma. O estúdio, do jeito que ele está aqui, para 2 pessoas, ele fatura bruto aí, em média, 6 mil. Esse aqui que nós estamos. Na Vila Mariana, uns 400 metros do metrô, 20 e pouquinhos metros quadrados, com um projeto normal, nada muito diferente, como vocês estão vendo aí. E aí, assim, ele fatura 5,5, 6, mas sabe quando fatura arrastando? Parece que ele está se arrastando para faturar isso. Certo. E aí, agora, o outro que tem um sofá-cama, ele não se arrasta. Ele fatura 6 e vai embora. Pode faturar 6,5, 7, ele já chegou até 7,5. Então, assim, ele tem mais facilidade para alugar. Você não precisa abaixar muito o preço na baixa temporada. A sua negociação com o hóspede ela é muito melhor. Então, por conta do sofá-cama, você disse, ou não? Isso é só mais um... Por causa do faturamento. Né? Por causa do sofá-cama, que dá um melhor faturamento. Então, você, na sua negociação, você não baixa muito o preço quando pede em desconto. Agora, se é um apartamento que está se arrastando, a tendência é você, não vou dar um desconto melhor, que eu preciso que ele alugue. Entendeu? Então, a necessidade de você alugar, ela é diferente. Entendeu? E é uma coisa bem simples, é muito simples. Tinha só um sofá-cama a mais. E como que hoje você se organiza? Porque se você tem 40 imóveis, né? Você tem um fluxo de lavanderia, um fluxo de trabalho, tanto de check-in, check-out, atendimento. Como que hoje você se organiza com a demanda de trabalho? Não sei se você tem uma sede, pessoas que te ajudam. Como que é a 99 hoje do ponto de vista empresarial? Assim, tem um escritório, tem uma equipe, eu terceirizo, né? Como que você hoje toca o seu negócio no âmbito geral? Hoje a gente terceiriza a nossa limpeza com 3 empresas diferentes. Limpeza e lavanderia. Limpeza e lavanderia. Certo. Por quê? Porque os nossos imóveis eles estão espalhados por São Paulo, né? Então aqui é o lugar que eu mais tenho, que são 5. Mas os outros é 1 só, ou 2, ou só 1, e aí vai, né? E aí na empresa hoje é eu, meu sócio, e mais 2 pessoas. Isso é o CLT da empresa, são essas 4 pessoas. E como que você se divide? Você tem uma equipe de atendimento, uma pessoa de operacional? Quais são suas atribuições hoje como gestor? Você está voltado mais a quê, assim, a captar clientes, como que você se divide assim no seu negócio hoje com a equipe que você tem? Eu tenho um sócio hoje que eu propus essa sociedade para ele, né? Então eu tirei ele do emprego, falei para ele, olha, eu tenho uma oportunidade, a empresa está crescendo, eu já não estou conseguindo mais dar conta, estou ficando maluco. Eu falei para ele, por favor, o que você quer? Quer continuar onde você trabalha hoje ou eu posso te propor a sociedade da minha empresa? Ele pensou uma noite e na noite seguinte falou,
vou pedir demissão. Eu achei sensacional, sensacional. E aí, assim, hoje ele é o chefe da operação. O que seria chefe da operação? Ele comanda as limpezas que precisa feita naquele dia, check-in e check-out. E aí a gente tem uma pessoa de atendimento e eu sou a parte de novos clientes. Então eu faço a captação desse novo cliente, fecho o contrato com ele e deixo o cliente pronto para que o Herto, que é o meu sócio, comece a operação daquele cliente. Uhum. E aproveitando que você falou que tem alguns imóveis aqui em São Paulo, no total você tem hoje 40, mas tem alguns que você faz uns pilotos fora, tipo lá na praia você tem um, no Guarujá. Conta melhor como que é essa distribuição hoje do seu portfólio de imóveis, inclusive até do ponto de vista de expansão fora da cidade, né? Porque você escolheu estúdios em São Paulo, mas acaba que você tem alguns outros fora disso. Como que funciona? A maioria dos nossos imóveis é em São Paulo, mas a gente tem alguns no Guarujá. Hoje são só 3 imóveis, mas já chegamos a ter 6 imóveis lá. A gente tem também na Praia Grande, através de um curso que eu fiz que foi a primeira turma presencial. Eu conheci uma pessoa lá, a gente acabou fechando uma parceria, a gente racha meio a meio tudo que é desse imóvel. Então eu trago o cliente, vejo se ela consegue atender, ela conseguindo atender, a gente fecha juntos e fica metade para ela e metade para mim. É interessante porque o encontro que o Vando falou foi o primeiro encontro que a gente fez de quem já era da comunidade. E aí até achei curioso, né, que você fez uma parceria com uma outra pessoa também da comunidade, localmente ali, e que acabou rendendo aí um bom negócio. Alguns imóveis lá, alguns imóveis na Praia Grande. Que legal, cara. E além desses lugares, você tem Campos do Jordão? Tem um em Campos do Jordão. É uma cobertura grande, né? Então é um apartamento bem interessante lá e fica bem no centrinho de Campos do Jordão. Legal. E o outro imóvel que você tem aqui, que é o que a gente vai conhecer, qual que é a diferença desse para o outro? O outro está no 16º andar. E ele tem uma vista show de bola. Ah, é? Porque aqui, ó, só para vocês verem, que é uma vista do primeiro andar. Vista para rua. Né? E você acha que isso faz diferença, assim, daquele outro para esse, do ponto de vista até de criar um anúncio diferente? Porque, ó, vocês estão vendo, a gente está no primeiro andar, que é a rua. Não sei se o pessoal reclama de barulho aqui. Não, tal. não reclama. O que você percebe de diferença entre um e outro? Ou não tem nenhuma diferença? Você fala, se comprar no primeiro ou no 16º, mesmo que o 16º seja muito incrível, com uma vista muito legal, neste contexto não faz diferença nenhuma. Ou faz? A diferença que eu vejo é aquele aluga mais rápido que esse. O preço é o mesmo, o apartamento é muito parecido, só que porque ele está mais alto, ele aluga mais fácil. Entendi. E isso é perceptível no anúncio? Perceptível no anúncio. É? Perceptível no anúncio. Você fez dois anúncios diferentes. Não, vista da cidade. Esse eu não posso dizer que tem vista da cidade. Então vamos no outro, no 16º, porque acho que o pessoal ficou curioso para saber, pô, o que ficou tão de diferente, ou qual que é a vista que ele tem ali. Isso é interessante para as pessoas perceberem qual é a diferença. Porque pode ser que você nem veja a diferença. E isso é interessante, porque aí você que é um proprietário, já consegue saber qual é o melhor apartamento para você colocar para alugar por temporada. Uhum. Então, a escolha ela começa antes de deixar o apartamento com o gestor. Sim. Claro. Né? Porque às vezes tem proprietário que quer que a gente faça milagre, né? Isso. Tipo, pô, eu quero que esse imóvel do primeiro andar, ele renda a mesma coisa do que um que tem uma vista incrível. Isso. Proprietário, você que está vendo aí, saiba que a realidade não é essa. A realidade é o que o mercado paga. O que as pessoas estão dispostas a pagar é o que a gente vai buscar fazer. Né? Como que é a sua relação com o proprietário em relação a isso? Porque são muitas expectativas, né? Todo mundo quer ganhar mais com um imóvel simplão, assim, né? Isso é muito interessante, porque ele já faz a escolha errada, que é que a gente, como gestor, maximiza o lucro dele lá em cima, como se fosse a gente que é responsável por isso. Uhum. Né? Ou pelo menos 100% responsável por isso. Claro. Porque a gente é responsável, mas não 100%. Né? Sim, depende do imóvel. Depende do imóvel. Né? A gente não consegue fazer milagre, a gente consegue alugar bem, né? E com valor interessante para ele e para a gente. Mas a gente não consegue fazer milagre. Vamos então conhecer o outro?
Esse aqui é do mesmo proprietário que o outro? Do mesmo proprietário. Ah, é a mesma coisa. Só que ele já tem um design um pouco diferente, né? Tem aqui um acabamento diferente e tal. Esse é o que tem... Tem mais, tá vendo? E tem a geladeira, ó. Geladeira. Tá vendo a diferença do que a gente tava lá embaixo para esse aqui? Você acha que faz diferença ter uma geladeira? Diferença, total. Proprietários, por favor, não coloque uma frigobar. frigobar. Não coloque em frigobar. Entenderam isso, proprietário? Por que você acha que é bom colocar uma geladeira? Porque a gente tem uma correria tão grande de check-in, check-out, check-in, check-out. Como é que você para descongelar uma geladeira, um frigobar? Certo. Como é que você descongela? Qual o momento que você vai descongelar esse frigobar entre uma estadia e outra? Mas é mais por questão operacional, não por questão de qualidade. Você acha que não faz diferença a qualidade? Assim, tipo, um frigobar de uma geladeira, assim, de perfil de hóspede e tal. Se a pessoa vai ficar 20 dias, a geladeira é melhor para ela. Se ela vai ficar 3, 4 dias, tanto faz. Tanto faz, geladeira como frigobar. Boa. Mas eu gostei mais desse projeto, inclusive, ainda que seja parecido, né, com o outro de baixo, né? Ele é muito bonitinho. Esse aqui tem ar-condicionado, o outro tinha ar-condicionado também? Acho que eu não tinha reparado. Uma coisa legal para falar para as pessoas, que faz bastante diferença, é o blackout, né? Tipo, de colocar blackout. Às vezes a gente põe só o voal ou alguma cortina assim, e tem hóspede que, claro, né, mais sensível à luz e está acostumado, e até melhor, obviamente, você dormir no escuro, né? Então, quando for colocar, eu recomendo também que coloque exatamente como você fez aqui, né? Trilho, assim, tá bem... 2 trilhos, né? 2 trilhos, bem robustos, né? Porque às vezes a galera coloca coisas muito frágeis, né? Acho que você deve perceber. Mas aqui tá bem robusto justamente para ter uma durabilidade maior, tanto da parte de blackout como também dessa parte só de privacidade, porque às vezes o cara não quer botar o blackout, mas ele quer privacidade, então ele precisa ter uma outra, né, essa aqui no caso, né, para poder ficar com a luz ali do dia e fazer as coisas sem necessariamente ter que se expor. Mas aqui acho que até dá pro cara ficar pelado, né, só que mais ou menos. Mais ou menos. Aqui é o quê? Deixa eu vir aqui na... Bom, então estamos aqui na sacada do 16º andar. Por que você acha que aqui é um diferencial dessa vista aqui? Porque essa aqui é a vista do Paulista. Eu particularmente gosto, e ainda mais porque aqui é no 16º andar e não tem a tela. Ah, isso é... Pô, esse negócio é louco, né? Porque... Não tem a telinha. A tela de proteção, né? Para pet, criança, tal. Você acha que faz falta ter ou você acha que é um diferencial não ter para preservar a vista? Olha, eu sempre falei para o proprietário colocar. É uma regra que a gente tem, para ele colocar a tela. Certo. Só que entrou 2 apartamentos que eu acabei não percebendo que tinha e entrou sem as telas. E são apartamentos, esse aqui é no 16º e o outro era no 18º. O apartamento teve mais facilidade para alugar sem a tela do que com a tela. Porque a pessoa queria ver a vista livre. Então, assim, eu não é que aumentou a diária, mas a facilidade de alugar, ela ficou um pouco melhor. Cara, e assim, você acha que vale a pena essa profissão de gestor de temporada? Porque é uma coisa muito específica, né? É uma mistura entre hotel, imóveis, hospitalidade. Como que você enxerga isso? Você acha que é uma coisa que você se vê daqui a 10 anos, 20 anos fazendo, tal? Ou como da outra vez que você estava com a sua empresa de marketing digital e migrou para um outro negócio, como que você enxerga esse mercado de temporada, crescimento, a sua energia para colocar nisso? Como que é hoje para você? Eu me vejo fazendo isso pelo resto da minha vida. Vejo mesmo. Por quê? Mas eu não vejo eu fazendo isso em São Paulo. Eu quero estar em lugares mais turísticos. Certo. Entendeu? Por quê? Porque nesses lugares eu vejo que eu consigo ter rendimentos melhores do que em São Paulo. Em São Paulo a gente aluga muito, é uma loucura todos os dias. Só que a rentabilidade ela é menor, porque os nossos custos, para nós gestores, certo. Porque os nossos custos eles são muito diluídos em várias coisas. Agora em praia, né, ou em lugar turístico, se você concentra algumas coisas, eu acho que a rentabilidade ela é muito melhor. Eu vou até te dar um exemplo. A gente tinha 6 imóveis no Guarujá, e em São Paulo a gente tinha 30. Às vezes o faturamento de 6 imóveis
no mês era maior do que a de 30 que a gente tinha em São Paulo. Entendeu? Por quê? Mas isso na alta temporada. Isso na alta temporada, porque na baixa ele não aluga. Então, mas aí você estaria Sim. trocando essa lógica. Por você isso- acha que mesmo assim vale a pena você ir para uma cidade turística, dependendo da cidade, claro? Não, mas é por isso que a melhor coisa é ter os dois. Ter Ah, entendi. aquele e ter esse. Né? Não é um ou outro, é um e outro. Então eu vejo que os dois juntos, eles fazem uma combinação perfeita. Né? Boa. Em São Paulo, de áreas menores, com alto volume, e em lugares turísticos, de áreas maiores, e o volume sazonal. Quanto que a sua empresa hoje fatura bruto com os 40 imóveis? Ela fatura entre 30 e 60 mil. Dependendo do mês, dependendo da sazonalidade. 30 e e tal. 60. Já com as taxas de limpeza ou as taxas de limpeza à Não, parte bruto, disso? bruto. Bruto Com final. a taxa de limpeza, bruto. Certo. Então, de 30 a 60 mil. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Tem a sazonalidade, tem, às vezes, algum proprietário que sai e depois outros entram, né? Então, fica Claro. entre 30 e 60 mil. Então a gente está falando aí de uma empresa de 40 imóveis que no ano fatura entre, vamos colocar uma média de 500 mil por ano, Sim. né? Vamos colocar assim, né? Isso a gente não está falando do faturamento bruto geral de Geral, vendas, sim. somente da comissão que ele ganha e obviamente tem os custos e Sim. tal. O que você vê que representa o maior custo hoje para um gestor que tem vários imóveis, etc? Que você fala, cara, beleza, a gente fatura isso, mas boa parte do orçamento vai para esse tipo de serviço. 49% vai para limpeza. 51% vai para outras coisas. Então, 49% do nosso faturamento é limpeza. Limpeza, produtos de limpeza, tudo. No meu também essa métrica é bem isso. Metade, metade. Metade. São duas empresas. São duas empresas. É muito interessante. Boa. Vando, qual a última dica que você dá para o pessoal aí que quer abrir uma empresa de temporadas? Falar, olha, comece por aqui que é melhor você fazer assim do que fazer assado. O que você acha que a pessoa que está começando agora precisa ouvir de você? Olha, e foi uma coisa que eu pequei e depois entendi que eu deveria entender aquilo primeiro. Eu preciso entender o que o hóspede espera da hospedagem quando ele contrata. O que ele espera e o que eu preciso entregar. E, assim, eu preciso entregar aquilo que eu vendi. Porque, assim, não adianta você fazer um anúncio de qualquer jeito ou prometer coisas que você não tem e o hóspede chegar achando que ele não vai pedir, porque ele vai pedir. E às vezes aquilo que você prometeu é justamente aquilo que ele vai pedir. Independente se o seu imóvel é um imóvel que tem diárias maiores ou menores, eu acho que não é essa a questão. A questão é, se o seu imóvel é simples, prometa o simples e entrega o simples. Se o seu imóvel é um pouco melhor, tá ok. Só que tem muitas pessoas que têm um imóvel simples e querem entregar uma coisa um pouco melhor. E o hóspede chega e não encontra aquilo. E aí é pior para quem está fazendo essa gestão, né? Porque assim, se o hóspede entra, teve uma experiência ok, o preço justo, ele vai embora e às vezes nem vai te dar nenhum comentário. Só que se você fizer errado, ele vai falar. E dependendo de quantas vezes ele falar daquele imóvel, você perde o imóvel para alugar no Airbnb ou em outras plataformas. Afinal de contas, os nossos imóveis não são tão especiais como a gente imagina que eles Não sejam. são. Não que eles não sejam especiais, mas é que depende muito de como você trabalha todo esse imaginário do hóspede, etc. E saiba competir com o preço, né? Para poder dar o melhor, que no final das contas a gente é assim, você vai comprar alguma coisa em qualquer lugar, você quer o melhor pelo menor preço, né? E aqui, na gestão de imóveis, é a mesma coisa, os hóspedes estão buscando os melhores lugares pelos menores preços. Ivando, muito obrigado mais uma vez por você ter recebido aqui a gente, sucesso para você cada Muito vez obrigado. mais. Se você gostou, quiser seguir o Vando, a gente vai deixar aqui as redes sociais, o site, tudo que ele tiver aqui à disposição, a gente vai colocar para você entrar em contato com o Vando, se você quiser bater um papo com ele. E espero que você tenha gostado do conteúdo. Deixa aqui o seu comentário, compartilha, manda para quem você entende que vai começar a empreender nessa área de gestor de temporada. E nos vemos no próximo episódio.